Olá, nós estamos numa série de mensagens, já caminhamos 4 domingos e hoje iremos falar sobre mais uma palavra voltada para a família. Estamos na penúltima palavra, então esteja aí atento, ligado, porque nós estamos caminhando já há algum tempo, trazendo muitas palavras de orientação, de sabedoria, porque elas vêm do coração de Deus para nós, a fim de que tenhamos famílias abençoadas. E hoje estaremos falando sobre famílias aos pés da cruz. Bom, alguns poderiam perguntar o que cruz tem a ver com família. É provável que alguns sarcasticamente iriam dizer, olha, é claro, né, o meu casamento é uma cruz, meu esposo, minha esposa é uma cruz, minha família é uma cruz, como sinônimo de peso. Mas isso não passaria de uma piada de mau gosto, porque na verdade a família não é um peso. Quando eu falo de cruz, eu chamo a atenção não para o peso da cruz, porque esse peso Cristo carregou, não precisamos mais carregar peso algum, porque Cristo carregou todo o peso do pecado que a cruz traz, né, como mensagem, Ele carregou sobre si. Pelas suas pisaduras, diz a palavra, nós fomos sarados. Mas a família tem tudo a ver com o Calvário, porque o Calvário fala da aliança de Deus com a sua igreja. E o apóstolo Paulo, quando pensa, né, na relação da igreja com Cristo, ele usa a figura de linguagem que é o casamento. Então, se eu quero entender melhor o casamento, eu preciso olhar para a aliança de Deus com a sua igreja. E se eu quero entender melhor a igreja, eu preciso levar em consideração esses laços fortes que são estabelecidos nos matrimônios. Então, o matrimônio revela, né, os valores do reino e os valores do reino apontam para o matrimônio ou para a família de forma ampliada. E no Calvário, quando Cristo estabelece conosco de forma definitiva uma grande aliança pelo seu sangue, Ele nos chama a atenção para uma série de valores ou de ensinamentos que se aplicam perfeitamente também à família. E eu quero então ler um texto da Palavra de Deus, registrado em Lucas capítulo 23, versos 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Esse é um texto, um fragmento de uma narrativa que Lucas traz sobre o Calvário, sobre a crucificação. Na verdade, pega um pedacinho, né, da peregrinação até a cruz, né, pela Via Crucis, e focalizando sobretudo no Gólgota, no monte, né, chamado Caveira, o lugar em que a morte esteve ali presente, mas como a própria Bíblia diz, a morte não pôde conter Jesus. Bom, mas as lições que nós aprendemos sobre o Calvário e que se aplicam à família. Eu quero então trazer aqui algumas verdades bíblicas a respeito do Calvário e essa aplicação à família. A primeira coisa é que na cruz nós aprendemos o caminho da aceitação incondicional. Uma coisa extremamente complexa nos relacionamentos, sobretudo nos relacionamentos familiares, é exatamente a crise de aceitação. As pessoas têm muita dificuldade de aceitarem umas às outras, até porque está em questão as diferenças que nos habitam. Cada um de nós, né, temos particularidades, temos muitas qualidades, mas também muitos defeitos, e essas diferenças, elas acabam instigando no coração do outro uma série de repulsas, uma série de dificuldades, e esse relacionamento acaba ficando truncado. É bem verdade que não foi fácil para Deus nos aceitar, porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Em outras palavras, Deus amou aquilo que era estranho a Ele. Deus amou aquilo que era, na verdade, contrário a Ele e ao seu caráter. Deus Santo ama homens e mulheres pecadores. No entanto, isso ensina para mim e para você que nós precisamos aprender a aceitar melhor as pessoas com as quais nós convivemos no campo familiar. O marido precisa aprender a aceitar a esposa precisa aprender a aceitar o marido, os pais precisam aprender a aceitar os filhos e vice-versa. Quando não há aceitação, temos um grande problema, uma grande crise é estabelecida por aí. Então o Calvário, ou a cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, fala disto, de um Cristo que nos aceitou incondicionalmente. E trazendo isso para a família, nós precisamos aprender com Jesus o caminho da aceitação.
Prosseguindo um pouco, vamos perceber que nessa história do Calvário, temos a presença de um homem, né? E esse homem, o Simão Cirineu, ele aparece para ajudar a carregar a cruz de Cristo por algum tempo. A cruz, demasiadamente pesada sobre os ombros de Cristo, incomoda aquele homem, e a minha Bíblia vai dizer que ele pega a cruz de Cristo e por algum percurso, ou parte do percurso, ele a carrega. Esse texto então nos chama por uma outra realidade que o Calvário nos ensina. Na cruz, nós aprendemos também um caminho da ajuda mútua. Família tem que ser assim, um por todos, todos por um, comprometimento, cumplicidade, envolvimento total. E é isso que tem faltado em muitas famílias. Na verdade, tem famílias com 6, 8 pessoas, todas habitam debaixo do mesmo teto, comem da mesma mesa, às vezes nem comem, mas comem do mesmo pão, estão por ali, mas não são uma família, porque cada um vive individualmente a sua realidade sem conjugá-la, né, de forma plena nesta mutualidade em que um ajuda o outro, um socorre o outro e a sensação é de solidão. Muitos pais se sentem sozinhos, muitos maridos, esposas, filhos se sentem sozinhos, porque a máxima é cada um viver a sua história particular, celebrando o egoísmo e esquecendo da mutualidade. Então a cruz nos chama a atenção para a ajuda mútua. Um outro aprendizado é que na cruz aprendemos também o caminho do perdão sem limites. Ele mesmo diz, o Cristo diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele povo quebrou todos os limites, humanamente falando, extrapolaram. Qualquer possibilidade de perdão ali parecia no mínimo ridículo, algo, né, visto pela ótica humana, porque Cristo foi crucificado, mas ele não foi crucificado à toa. Por trás disto tem a trama de homens e mulheres que se deixaram se enganar e, na verdade, soltaram Barrabás, um bandido, e mandaram crucificar Cristo, um inocente. Então ele simplesmente poderia fazer a oração diferente, pedindo para que o Pai pudesse fazer juízo, e certamente esse juízo iria fulminar cada uma daquelas pessoas que o levaram à cruz. No entanto, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristo fala de um perdão, né, sem limites, e é isso que precisa ter numa família, um perdão sem limites. O marido precisa aprender a perdoar a mulher ao marido, os pais aos filhos, os filhos aos pais, sem limites. Não há uma cota em que você diga até aqui eu perdoo, daqui para frente não. Família só consegue conviver quando há perdão. É preciso perdão. A cruz nos ensina isto. A cruz também nos ensina algo. Na cruz nós aprendemos também o caminho do profundo senso de missão. Família é uma missão. Família não é um negócio que eu abro e fecho amanhã. Família não é uma aventura em que eu curto a vida e quando não posso mais fazer isto porque já não me agrada ou é incompatível com algumas particularidades minhas, eu não faço mais aquela aventura. Ora eu nadava, agora não nado mais, ora pulava de paraquedas, agora não pulo mais. Não se trata de uma aventura, mas de uma missão, de uma responsabilidade assumida primordialmente com Deus e com a pessoa com quem você se afiliou, com quem você se uniu, junto com os filhos. Então fala de missão. Getsêmani, Cristo angustiado, pensando na cruz, ele diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Está dizendo, olha, está pesado demais, não tem outro para fazer isso no meu lugar. Mas ele depois diz, mas seja feita a tua vontade. O que Cristo estava dizendo? Cristo estava dizendo, a missão é maior do que os meus caprichos, a missão é maior do que a minha dor, a missão é maior do que os meus afetos. E é isso que tem que prevalecer numa família. A missão é maior do que qualquer outra coisa. E a família é uma grande missão. Prosseguindo, na cruz também nós aprendemos, né, o caminho da materialização do amor. O amor dito, o amor falado não é difícil, mas o amor que precisa dar provas de si, isso é um grande desafio. E hoje nós precisamos entender que esta é talvez uma das grandes questões que tem prejudicado a família. Há muito discurso sobre amor. É marido dizendo, mulher dizendo que ama, pais dizendo que amam, filhos dizendo que amam dentro da relação familiar, mas o amor está longe. É um amor que não se materializa, é um amor extremamente subjetivo, quase fantasioso, porque não passam das palavras, sem atitude. Não há ali uma relação direta com o discurso e a prática, em que as pessoas dizem que ama, mas não dão prova desse amor, não dão prova. Cristo deu prova do seu amor para conosco.
se entregando ali naquele Calvário. Né? Para frente um pouquinho, para terminar, na cruz também nós aprendemos o caminho da superação das incompreensões. Quem é uma pessoa mais incompreendida do que Cristo? As pessoas não entenderam quase nada, até os discípulos. Olha que coisa interessante, pessoas com as quais ele conviveu 3 anos, nem eles entenderam direito, ficaram apavorados quando na sua morte acharam que, na verdade, tudo que não passou de uma grande mentira, voltaram até para a pescaria, desiludidos, voltaram a pescar, Pedro e alguns outros. No entanto, a Bíblia nos mostra que Cristo superou essas incompreensões, chamando Pedro para perto de si, conversando com ele, reabilitando e conduzindo Pedro novamente ao ministério. Na família existem muitas incompreensões. Quantas mulheres mal compreendidas, maridos mal compreendidos, pais e filhos mal compreendidos, mas supere isso. Porque a falta de compreensão é algo comum ao ser humano. Nós temos que superar as nossas incompreensões, ou as incompreensões das quais nós somos vítimas. E por último, na cruz aprendemos o caminho da doação plena. Amor não é um jogo de interesse. Amor não é uma moeda para se conquistar alguma coisa, para se pagar por algo e ter algo depois. Amor é doação, amor é entrega. E uma doação plena, uma entrega absoluta. Ou você se entrega à sua família, ou você ama com esse amor que se doa, ou você não sabe nem de longe o que é amor. Porque o amor de verdade é ágape, e o amor de Deus é um amor de entrega. Inclusive diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? O Calvário diz, amou, numa doação plena, entregando-se à igreja. Através do seu sacrifício, ele declara essa doação plena à igreja. E nós, como família, precisamos aprender também a nos doarmos. Somos egoístas demais para isto, mas temos que lutar contra essa tendência ao egoísmo e aprender com Cristo a nos doarmos plenamente, sem reservas, sem resistências, a fim de que o nosso relacionamento familiar seja abençoado. Se tiver alguma coisa difícil na sua casa, e é provável que esteja, olhe para a cruz. Está difícil de perdoar? Olhe para a cruz. Está difícil de lidar com as incompreensões? Olhe para a cruz. Está difícil de caminhar, as lutas são muitas? Olhe para a cruz. Está difícil de aceitar as diferenças? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Certamente isso vai fazer toda a diferença. E famílias aos pés da cruz são famílias abençoadas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.